Hoje nós continuamos o livro de Ezequiel, dos capítulos 11 a 20, tendo essa mentalidade, de que nós somos a esposa de Cristo, nós e a igreja, e Jesus é o nosso esposo. Então, toda essa pedagogia que ele usa com Israel e conosco também, de que nós nos afastemos do pecado e possamos viver uma vida que o agrade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Vem, Espírito Santo, fale conosco, para que cada dia mais possamos ser pessoas obedientes a Ti, em nome de Jesus. Amém. Castigo dos chefes e promessas aos despistados. Capítulo 11. O Espírito arrebatou-me e transportou-me à porta oriental do templo do Senhor, a que olha para o levante. Havia entrada dessa porta 25 homens, entre os quais distingui Gesonias, filho de Azur, e Feutias, filho de Banaias, chefes do povo. Filho do homem, falou-me o Senhor, são esses os maquinadores de perversidades, os difusores de maus conselhos nessa cidade, que dizem: não é agora o momento de reconstruir as nossas casas? Eis a panela e nós somos a carne. Por causa disso, filho do homem, profetiza contra eles. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de mim e disse-me: fala, oráculo do Senhor. Eis como falas, casa de Israel, mas eu conheço os pensamentos que vos sobem ao espírito. Tendes feito crime sobre crime nessa cidade, tendes juncado suas ruas de cadáveres. Eis porque diz o Senhor Javé: os mortos cujos cadáveres tendes ocultado na cidade são a carne e a cidade e a panela, mas a vós eu vos farei sair. Receareis a espada, fareis com que a espada venha sobre vós, oráculo do Senhor Javé, eu vos farei sair da cidade e vos atirarei às mãos dos estrangeiros, e com rigor procederei contra vós. Tombarei sob a espada, procederei com rigor contra vós até os confins de Israel, e sabereis que sou eu o Senhor. Essa cidade não será para vós a panela, e dentro dela não estareis como carne. Até os confins de Israel vos hei de julgar. E conhecereis que sou eu o Senhor, cujas leis não observais, nem praticais as minhas ordens, pois imitais os costumes dos povos que vos cercam. Ora, enquanto eu profetizava, Feitias, filho de Banaias, caiu morto. Então, prostrado com a face em terra, clamei: ah, Senhor Javé, ides aniquilar o que resta de Israel? A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: filho do homem, é dos teus irmãos e dos teus parentes na casa de Israel, toda que a habitação de Jerusalém dizem: eles longe do Senhor, é a nós efetivamente que pertence essa terra. Disse-lhes então: eis o que diz o Senhor Javé: eu os tenho lançado para longe entre as nações, eu os dispersei em diversos países, e lhes tinha sido, por pouco tempo, um santuário nos países por onde foram. Por isso lhes digo: eis o que diz o Senhor Javé: eu vos reunirei entre as nações e vos recolherei dos países onde vos achei dispersos, para vos fazer retornar à terra de Israel. Quando houverem reencontrado e extirpado os ídolos e objetos abomináveis, eu lhes darei um só coração e os animarei com um espírito novo. Extrairei do seu corpo o coração de pedra para substituí-lo por um coração de carne, a fim de que observe as minhas leis, guarde e pratique os meus mandamentos, seja o meu povo e eu o seu Deus. Quando aqueles que tenham o coração apegado aos ídolos e às suas práticas abomináveis, farei pesar sobre suas cabeças o peso de seu proceder, oráculo do Senhor Javé. Neste momento, os querubins desdobraram as asas e as rodas se puseram em movimento com eles, enquanto a glória do Senhor de Israel sobre eles repousava. A glória do Senhor, levando-se então no interior da cidade, foi parar sobre a montanha que está no lado oriental da cidade. Em seguida, o Espírito arrebatou-me e conduziu-me à caldeia em visão pelo Espírito de Deus junto dos exilados. Então se esvaiu a visão que eu havia contemplado, e eu contei aos exilados tudo quanto o Senhor me tinha feito ver. Capítulo 12. Bagagem do emigrante. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: filho do homem, habitas em meio de uma casta de recalcitrantes, de gente que tem olhos para ver e não vê nada, ouvidos para escutar e não ouve, e uma raça de recalcitrantes. Pois bem, filho do homem, prepare-te uma bagagem de emigrante, parte em pleno dia, sobre os seus olhos. Parte sobre os olhos deles do lugar onde habitas para outro local, talvez reconheça que são eles um bando de recalcitrantes. Prepararás a tua bagagem em pleno dia sobre os seus olhares como um fardo de emigrante. E depois à noite, sobre os seus olhares, seguirás como um homem que parte para o exílio. Ante as vistas deles, farás um buraco no muro, pelo qual farás passar o teu fardo. À vista deles, o carregarás aos ombros e sairás quando escurecer a fronte velada, de modo que não vejas a pátria. Faça assim de ti um símbolo para a casa de Israel.
Fiz como me ordenara, e em pleno dia deixei meus afazeres e preparei uma espécie de bagagem de imigrante. Em seguida, à noite, furei a muralha com minha própria mão. Após isso, quando se fez noite, pus minha bagagem nos ombros e saí à vista deles. Logo ao amanhecer, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, a casa de Israel será esse bando de recalcitrantes? Não te perguntou o que fazias lá? Disse-lhes: Eis o que diz o Senhor Javé. Isso é o oráculo relativo ao príncipe que se acha em Jerusalém e a toda a casa de Israel que aí se encontra. Dirás: Sou para vós um símbolo, assim como tenho feito, assim lhes há de suceder. Irão para o exílio deportados. O príncipe que está no meio deles porá a bagagem às costas e sairá ao anoitecer. Fará um buraco no muro para poder sair dele, cobrirá a face para não ver a pátria, mas eu lançarei sobre ele o meu laço, e ele será apanhado em minhas redes. Eu os conduzirei à Babilônia, a terra dos caldeus, ele porém não haverá, e lá que terá de morrer. Todo o seu séquito, seu guarda, suas tropas, eu semearei aos 4 ventos e tirarei a espada contra eles. Quando eu estiver disseminado por entre as nações e dispersado por todos os países, saberão que sou eu o Senhor. Mas hei de poupar o resto deles, alguns hão de escapar ao Gláudio, à fome e à peste, para que venha contar aos povos entre os quais se estabeleceram as abominações de Israel, e conhecerão eles que sou o Senhor. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, come o teu pão com tremor, bebe a tua água com sinais de inquietação e receio, e dirás às gentes dessa terra: Eis o que diz o Senhor Javé para os habitantes de Jerusalém e da terra de Israel: É na aflição que hão de comer o seu pão, e no terror que beberão a sua água, porque a terra será despojada de tudo quanto nela se encontra, devido às violências dos seus habitantes. As cidades habitadas serão despovoadas, e a terra há de ser devastada. Sabereis que sou eu o Senhor. Aproximação do castigo. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, que ditado é esse que corre em Israel? Passam uns dias, mas as visões ficam sem efeito? Pois bem, dize-lhes: Eis o que diz o Senhor. Farei cessar esse provérbio, não se repetirá mais isso em Israel. Dize-lhes, pois: Aproximam-se os dias em que todas essas visões se hão de cumprir. Nenhuma visão daqui por diante será vã, e nenhum oráculo ineficaz em Israel, porque sou eu o Senhor que falo. O que eu digo sucederá sem mais delongas. É em vosso tempo, raça de rebeldes, que proferirei o oráculo e executarei. Oráculo Senhor Javé. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, dizem os israelitas, a visão do profeta não diz respeito senão ao longínquo futuro. Pois bem, dize-lhes: Eis o que diz o Senhor Javé: Não há mais deslongas para meus oráculos. O que eu digo vai acontecer. Oráculo do Senhor Javé. Falsos profetas. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, profetiza contra os profetas israelitas que pretendem profetizar. Diz àqueles que profetizam de sua própria cabeça: Escutai a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: Ai dos profetas insensatos que seguem sua própria inspiração, sem terem tido realmente visão alguma. Assim como os chacais nos esconderijos, tais são os teus profetas, ó Israel. Não subistes por sob as brechas para refazer um muro à casa de Israel, a fim de pôr esse seguro ao combate do dia do Senhor. Vêm só visões disparatadas, só fazem predições enganosas, eles que dizem: Oráculo do Senhor, quando o Senhor não os enviou, e todavia esperam a realização de sua palavra. Não é verdade que não tendes senão visões ineptas, e não fazeis senão predições enganadoras, quando dizeis: Oráculo do Senhor, quando não falei coisa alguma? É por isso, eis o que diz o Senhor Javé: Porque proferis oráculos enganadores e tendes visões mentirosas, vou castigar-vos, oráculo do Senhor Javé. Estenderei minha mão contra esses profetas de visões ineptas e de oráculos enganadores. Não farão mais parte do conselho de meu povo, não serão inscritos no número da casa de Israel, e não regressarão à terra de Israel, e saberão assim que sou eu, o Senhor Javé. Portanto, abusam do meu povo, dizendo: Tudo vai bem, quando tudo vai mal. Quando o meu povo constrói um muro, ele a cobrirem no gesso. Dize, pois, àqueles que põem esse gesso: Esse muro vai cair. Vai haver um aguaceiro, vai cair saraivada grossa, vai desencadear-se uma tempestade, e o muro vai rachar. Então se vos dirá: Onde está o reboco do gesso que amassaste? Pois bem, eis o que diz o Senhor Javé: Em minha indignação desencadearei um furacão em minha cólera, vou mandar uma tempestade em meu furor de destruição, farei cair granizo. Abaterei assim o muro que esboçastes e o porei abaixo. Irei desnudá-lo até suas fundações.
ele desmoronará e perecereis no meio dos escombros. Sabereis assim que sou o Senhor, quando houver saciado o meu furor contra o muro e contra aqueles que o tiverem rebocado de gesso. Direi, nada de muro, desapareceram aqueles que o rebocaram. Esses profetas israelitas que profetizam sobre Jerusalém e tinham para ela visões de bem-estar, enquanto tudo ia mal, o oráculo do Senhor Javé. Tu, filho do homem, volte agora para as filhas do teu povo que profetizam de sua própria cabeça e pronuncia contra elas o seguinte oráculo. Eis o que diz o Senhor Javé. Ai daquelas que cosem faixas para todos os punhos, que confeccionam véus para a cabeça de todos os tamanhos, com o fito de fazerem caça às almas. Como? Capturais as almas do meu povo, enquanto vós conservais em minha vida vossas próprias almas? Vós me alvitais perante o meu povo por alguns punhados de cevada e uns pedaços de pão, fazendo perecer vidas que não deveriam morrer e dando vida a que não deveria viver? Assim enganais o meu povo que não quer senão ouvir fábulas. Eis porque diz o Senhor, vou contra as ligaduras de vos servir para dar a caça às almas, e as arrancarei de vossos braços e darei voo às almas que por pássaros apanhastes a armadilha. Resgatarei no mesmo modo os vossos véus e livrarei o meu povo de vossas mãos, a fim de que deixe de ser preso em vossas mãos. E sabereis assim que sou o Senhor. Porque vós abateis a coragem do justo com vossas mentiras, enquanto eu não o abato, porque encorajais o ímpio a não renunciar ao seu caminho perverso, para não reencontrar a vida, já não tereis essas visões tolas e não profetizareis oráculos. Libertarei o meu povo de vossas mãos e saberei que sou eu o Senhor. Capítulo 14. Castigo dos idólatras. Vieram à minha procura alguns anciões de Israel e se assentaram junto de mim. A palavra foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, esses homens têm os ídolos instalados no coração e eles têm constantemente diante dos olhos o que leva a cair no pecado. É preciso deixar-me consultar por eles? Pois bem, fala-lhes e anuncia-lhes, eis o que diz o Senhor Javé. Se acontecer a um israelita que tem ídolos instalados no coração e conserva diante dos olhos o que faz cair no pecado, vir ter como profeta, sou eu o Senhor que lhes responderei pessoalmente, segundo a multidão dos seus ídolos, a fim de atingir no coração essa casa de Israel, que por amor aos seus ídolos se tem afastado de mim. Por isso diz a casa de Israel, eis o que diz o Senhor, Javé, retornai, renunciai a vossos ídolos, deixai de vez todas as vossas práticas abomináveis. Se efetivamente sucede algum israelita ou não, talvez algum estrangeiro que mora em Israel, afastasse de mim e instalar ídolos no coração, conservando diante dos olhos o que faz cair no pecado, e depois se dirigir a um profeta para me consultar por seu ministério, sou eu o Senhor que hei de responder contra esse homem. Farei dele um exemplo que se há de tornar provincial, porque o eliminarei do meu povo, e saberás por essa forma que sou eu o Senhor. E se o profeta se deixar seduzir e proferir um oráculo, é que eu, o Senhor, o terei seduzido. Estenderei a mão contra ele e o farei seduzir. Contra ele estenderei a mão e o farei desaparecer no meio do povo de Israel. Carregarão o peso da sua falta, tanto o consulante como o profeta, a fim de que a casa de Israel não se afaste para longe de mim e não se manche por causa de todos os seus delitos. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, o oráculo do Senhor Javé. Responsabilidade individual. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, se uma terra pecasse contra mim por infidelidade e eu estendesse contra ela a mão, suprimindo-lhe o pão que fortifica, e a ela enviasse a fome exterminadora dos animais e dos homens, ainda que houvesse nessa terra Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens só salvariam a si próprios devido à sua justiça, oráculo do Senhor Javé. Se eu deixasse os animais ferozes percorrerem a terra para devorar as crianças e transformarem-na em deserto, onde ninguém por temor dessas feras ousasse passar, e se esses 3 homens se encontrassem nessa terra, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, eles não poderiam salvar nem seus filhos nem suas filhas, somente eles escapariam e a terra continua deserta. Ou se eu fizesse vir a espada sobre essa terra, dizendo que a espada passe por aqui e corte inestilmente homens e animais, e esses 3 homens se encontrassem aí, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não poderiam eles salvar nem filhos nem suas filhas, somente eles seriam salvos. Ou ainda, se eu enviasse a peste sobre essa terra e fizesse cair sobre ela o meu furor no sangue, exterminando homens e feras, e se Noé, Daniel e Jó se encontrassem aí, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não poderiam eles garantir por justiça nem seus filhos nem suas filhas, mas somente a sua própria vida. Assim fala o Senhor Javé,
Mesmo que lance eu os 4 funestos flagelos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para exterminar dela homens e animais, subsistirão entretanto alguns sobreviventes, filhos e filhas que sairão da cidade. Eis que eles virão até vós, quando tiveres visto seu proceder e seus atos. Vós vos consolareis das calamidades que houveres encadeado contra Jerusalém, de tudo quanto lhe houver infligido. Eles vos consolarão quando houverdes observado seu comportamento e seus atos. Reconhecereis não ser motivo que eu tratei a cidade como fiz. Oráculo do Senhor Javé. Capítulo 15. A vinha estéril. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, a linha da vinha, por que valeria mais do que galhos das outras aves da floresta? Toma-se dela para fazer um objeto. Faz-se mesmo uma cavilha para pendurar o que quer seja. Eis aí, mete-se do fogo para destruir, quando o fogo consumir as suas extremidades. E queimar o meio por ainda servir para alguma coisa? Quando ele estava intacto, não servia para objeto algum. Consumido e queimado pelo fogo, ainda menos poderá servir para qualquer coisa. Eis porque diz o Senhor Javé, assim como entre as aves da floresta a madeira de vide que eu lanço ao fogo para consumir, assim lançarei os habitantes da Jerusalém. Voltarei contra elas a minha face, fugirão ao fogo, o fogo porém as devorará. Saberão que sou o Senhor quando eu voltar contra eles a minha face e transformar a terra num deserto, porque me têm sido infiéis, oráculo do Senhor Javé. Um relato de amor. Capítulo 16. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, mostra a Jerusalém os seus crimes abomináveis. Será dito, eis o que diz o Senhor Javé a respeito de Jerusalém. Por tua origem e nascimento, pertences à terra de Canaã. Teu pai foi um amorreu e tua mãe uma hitita. No dia do teu nascimento, teu cordão umbilical não foi cortado, não te banharam com água para te purificar, não te untaram com sal, não te enfaixaram. Ninguém se inclinou sobre ti para te prestar algum piedoso cuidado. No dia em que nasceste, foi exposta em meio das campinas, só havia infortúnio por ti. Passei junto de ti e te percebi banhado em teu sangue. Eu te gritei, vivei malgrado o teu sangue, vivei malgrado o teu sangue, e eu te fiz multiplicar como a erva dos prados. Crescestes, fizeste moça, teus seios se formaram, veio-te pelo, mas estava nua, inteiramente nua. Passando junto de ti, verifiquei que havia chegado o teu tempo, o tempo dos amores. Estendi sobre ti o pano do meu manto, cobri tua nudez. Depois fiz contigo uma aliança, ligando-me a ti pelo juramento, oráculo do Senhor Javé, e tu me pertencestes. Então eu te mergulhei na água para limpar o sangue de que estavas coberta, e te ungi com óleo. Eu te vesti de tecidos bordados, calcei-te com sapatos de pele de golfinho, cintiste com fino de linho fino e um véu de seda. Ornei-te de adornos, braceletes nos teus pulsos, colares em teu pescoço, um anel para o teu nariz, brinco para tuas orelhas, uma coroa magnífica para a tua cabeça. Teus ornatos eram de ouro, prata, com vestimentas de linho fino, de seda e panos bordados. Teu alimento era trigo, mel e óleo. Cada vez mais bela chegasse à dignidade real. A reputação da tua beleza correu entre as nações, pois essa beleza era perfeita, graças ao esplendor que te havia eu preparado, oráculo do Senhor Javé. Tu, porém, te fiastes na beleza, aproveitaste de tua fama para te prostituíres e ofereceste a tua sensualidade a todo trauseante a quem te entregaste. Tomaste suas vestimentas para delas fazer lugares altos para ti, ornados de panos de variedades cores, e deste a depravação, o que jamais devia ter sucedido, e que não te sucederia jamais. Tomastes as esplêndidas joias feitas com meu ouro e minha prata, joias que eu te havia doado, e fabricaste com elas imundas imagens, com te prostituístes. Cobriste com suas próprias vestes bordadas, e ofereceste o meu óleo e meus aromas. O pão que eu te havia dado a flor da farinha, o óleo e o mel com que te nutrias, destes com oferenda de agradável odor. Eis que tens feito o oráculo do Senhor Javé. Depois tomaste os teus filhos e tuas filhas, que para mim destes à luz, e oferecestes a ele para a sua nutrição. Por acaso são poucas tuas prostituições? Degolaste os meus filhos e os fizeste passar pelo fogo em sua honra? Em meio a todas essas depravações abomináveis, não te lembrastes do tempo de tua juventude, quando estava toda nua e te rolavas em teu sangue? Para cúmulo de todas essas maldades, ai de ti, oráculo do Senhor, edificastes uma coluna em lugar alto em todas as encruzilhadas. À entrada de cada rua erigiste um lugar alto, e desonraste a tua beleza dando teu corpo a todos os que vinham, multiplicando as tuas depravações. Tu te prostituíste com os egípcios, teus vizinhos de corpos vigorosos,
e multiplicaste as prostituições para me irritar. Mas eu estendi a mão contra ti, reduzi a tua porção, deixei-se à mercê das suas inimigas, as filhas dos filisteus, envergonhadas elas próprias do teu infame proceder. Tu te prostituíste também com os sacírios, porque não estavas satisfeitas, e ainda assim não te destes por saciada. Multiplicaste as tuas depravações nos países dos mercadores, entre os caldeus, sem que contudo te tenhas fartado. Como é frouxo o teu coração, oráculo do Senhor Javé, para teres tido ali o comportamento de uma prostituta, por teres construído um montículo em todas as encruzilhadas e um lugar alto à entrada de todas as ruas, sem mesmo procurar um salário como meretriz. Tens sido mulher adúltera, que acolhe os estranhos em lugar do esposo, a todas as prostitutas se dão presentes, mas tu fizestes brindes a todos os teus amantes, procedestes com largueza para que de todos os lados viesse prostituir-se contigo. Tens sido avesso das outras mulheres em tuas depravações. Não te procuravam, eram tu que pagavas ao invés de receber, fazendo tudo ao contrário do que fazes às outras. Em vista de tudo isso, luxuriosa, escuta o Senhor, que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé. Por tua prata dilapidada, por tua nudez descoberta no decurso de tuas prostituições com os teus amantes, e com teus ídolos abomináveis, pelo sangue de teus filhos que lhes deste, vou reunir todos os teus amantes, como aquele a quem jurastes amor, tudo quanto amaste, e todos os que te detestam, vou reuni-los contra ti de todos os lados, e perante eles destruirei a tua nudez, a fim de te contemplo totalmente. Eu te infligirei o castigo às adúlteras e às criminosas, e contra ti desencadeirei meu furor e meus ciúmes. Irei te entregar nas tuas mãos, eles demolirão o teu montículo, abaterão o lugar alto, eles se despojarão dos teus vestidos, levarão os teus ornatos e deixarão nua e despojada. Em seguida, sublevarão contra ti a multidão, serás apedrejada e perecerás pela espada. Atearão fogo à tua casa e te fará juízo contra ti aos olhos de uma multidão de mulheres, porém enfim as tuas prostituições e não terá mais salário a dar. Saciarei o meu furor contra ti, e quando tiveres deixado de ser objeto do meu zelo, eu me acalmarei e minha cólera terminará. Porque não te lembraste do tempo de tua mocidade, e tudo isso fizeste com o fito de provocar-me, vou fazer cair sobre tua cabeça o peso do teu proceder, oráculo do Senhor Javé, a fim de que não ajuntes novos crimes às tuas abominações. Todos os amigos de Provérbios dirão a teu respeito, tal mãe, tal filha. De fato, és bem filha de tua mãe, que tomou aversão a seu marido e a seus filhos, és bem irmã de tuas irmãs, que tomaram aversão a seus maridos e seus filhos. Tua mãe era uma Hitita e teu pai uma amorreu. Tua irmã mais velha é Samaria, que habita à esquerda com suas filhas. Tua irmã mais moça é Sodoma, que habita com filhas à tua direita. Ainda não estavas contente em seguir seu passo e imitar seus horrores? Era pouco. Fosses mais longe que elas na corrupção. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, tua irmã Sodoma e suas filhas não fizeram o que fizestes tu e tuas filhas. O crime de tua irmã Sodoma era este: opulência, glutonaria, indolência, ociosidade. Eis como vivia ela, assim com suas filhas, sem tomar pela mão miserável e indigente. Tomaram-se arrogante e sob os meus olhos se entregaram à abominação. Por isso eu as fiz desaparecer como viste. Quando a Samaria não cometeu ela metade de teus pecados, porque multiplicaste os seus crimes além dos seus, e por todas essas perversidades que cometeste, justificaste as tuas irmãs. Carrega, pois, também tu a vergonha das faltas pelas quais tu a justificastes, graças a teus pecados, cuja nova vez superou a das delas, afiguram-se elas mais justas que tu. De tua parte, carrega a vergonha e suporta a ignomínia, pois até fazes parecer justas as tuas irmãs. No tempo que eu tiver restaurado Sodoma e suas filhas, Samaria e suas filhas, eu te restaurarei entre elas, a fim de que carregues o teu opróbrio e seja tu confundida por tudo quanto fizeres para seu conforto. Tua irmã Sodoma e suas filhas retornarão seu primitivo estado, Samaria e suas filhas igualmente, e tu também com tuas filhas voltareis à vossa antiga situação. Ao tempo do teu orgulho, o nome de tua irmã Sodoma não era famoso em tua boca, antes que houvesse sido pranteada a tua perversidade, como no tempo que recebias o traje das filhas da Síria e das suas vizinhas, das filhas dos filisteus que de por parte te insultavam. Eis-te carregado do peso de teus crimes e de tuas abominações, oráculo do Senhor. Pois eis o que diz o Senhor Javé: eu farei a ti conforme fizestes tu, que despreza a tua origem, violando o pacto. Mas eu me recordarei da aliança que contigo celebrei no meio da tua juventude, e farei contigo uma eterna aliança. Então
te lembrarás de teu procedimento e terás vergonha disso, quando eu tomar tuas irmãs mais velhas, juntamente com as mais novas, e te as der por filhas. Mas isso não será em virtude de tua aliança. Sou eu que hei de restabelecer a minha aliança contigo, e tu saberás que sou o Senhor, a fim de que recordes do passado e te envergonhes, e tua vergonha não tenha mais audácia de abrir a boca, quando eu houver perdoado os teus delitos, oráculo do Senhor Javé. Capítulo 17. Alegoria das águas, do cedro e da vinha. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, põe um enigma, apresenta uma parábola à casa de Israel. Dize-lhe: Eis o que diz o Senhor Javé. A grande águia das grandes asas, de larga envergadura, toda coberta de plumagem malhada, vinha do Líbano, e tirou a copa de um cedro, arrancou o mais alto de seus ramos, esses mortos para que revivam, levou o país dos mercadores e depois na cidade do negócio. Depois tomou um tronco da árvore da terra e colocou um terreno preparado, à beira de águas copiosas plantou-o como um salgueiro. Ele germinou e transformou-se em vide frondosa, ainda que pouco elevada, e voltou suas ramagens para a água com suas raízes debaixo dela. Ela se tornou um ramo da vinha, produziu os hastes e lançou ramos. Havia outro grande águia de grandes asas com abundante plumagem. E eis que para ela essa vinha voltou suas raízes, e lançou seus braços para ela do horto onde estava plantada, a fim de que a regasse. Era um solo excelente, à margem de osas copiosas, que essa cepa estava plantada, de maneira a lançar ramos e produzir frutos, e tornar-se uma esplêndida vinha. Dize, pois, eis o que diz o Senhor Javé, essa vinha irá prosperar? A primeira águia não arrancará suas raízes? Não abaterá o seu fruto por ela seque, de sorte que murche toda a folhagem que ela estendeu? Sem esforço e sem ajuda da multidão será arrancada. Eis que ela está plantada, será que crescerá? Tocada pelo vento do oriente, não secará ela de todo? Não secará do horto onde está plantada? A palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos. Pergunta a essa raça de recalcitrantes: não sabeis o que significa isso? Diz o rei da Babilônia: chegou a Jerusalém, prendeu o rei e os dirigentes da cidade para levá-los com a da Babilônia. Escolheu neste tipo real um homem o qual celebrou um tratado e que fez prestar juramento. Ele, porém, levou os poderosos do país para que o reino fosse abatido sem esperança de seu erguimento, a fim de que esse homem, observando o pacto, pudesse subsistir. Entretanto, esse se revoltou contra ele, enviando mensageiros ao Egito para pedir cavalos e um numeroso exército. Triunfará ele? Escapará por acaso aquele que procedeu dessa maneira? Após haver rompido a aliança, haveria ele de se salvar? Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, e no país do reis que o fez reinar, de que ele se desprezou o juramento e rompeu a aliança, é na Babilônia que ele morrerá. Com seu forte exército e sua multidão de homens, o faraó nada fará por si mesmo. Na guerra, quando forem levantados os terraços e construídos os muros para fazer perecer a multidão de homens. Ele desprezou o juramento e rompeu a aliança, embora tivesse já dado a sua palavra, ele fez tudo isso, não escapará. Por isso, eis o que disse o Senhor Javé: por minha vida é o meu juramento que ele rejeitou, é minha aliança que ele infringiu. Farei cair sobre sua cabeça, estenderei sobre ele a minha rede e será apanhado no meu laço. Eu levarei a Babilônia e ali o procedarei por causa da transgressão que cometeu contra mim. Todos os fugitivos de suas tropas cairão sobre minha espada, e os que ficarem serão espalhados pelos ventos. E sabereis que sou eu, o Senhor, que falei. Eis o que diz o Senhor: pegarei eu mesmo da copa do grande cedro, dos cios dos seus galhos cortarei um ramo, eu próprio plantarei no alto da montanha. Eu plantarei na alta montanha de Israel, ele estenderá seus galhos e dará fruto, ele se tornará um cedro magnífico, onde aninharão aves de toda espécie instaladas à sombra de sua ramagem. Então, todas as aves dos campos saberão que sou o Senhor, que abate a árvore soberba, exalta o humilde arbusto, que cerca a árvore verde e faz florescer a árvore seca. Eis o Senhor, o disse e o farei. Capítulo 18. Responsabilidade individual. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: por que repetis continuamente esse provérbio entre os israelitas? Os pais comeram uva verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados? Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não tereis mais ocasião de repetir esse provérbio em Israel. É a mim que pertence as vidas, a vida do pai e a vida do filho, ora é o culpado que morrerá. O homem justo que procede segundo o direito e a equidade, que não participa dos festins das montanhas, que não volve os olhos para os ídolos da casa de Israel, que não desonra a mulher do próximo e que não tem relação com uma mulher durante o tempo de impureza,
que não oprime ninguém, que restituiu o penhor do seu devedor, que não exerce a rapina, que dá seu pão aos famintos, que cobre com vestimento o que está nu, que não empresta taxa usuária e não recebe com juros, que afasta a sua mão da iniquidade e que julga equitativamente contra um homem e outro, que segue os meus preceitos, observa as minhas leis, para proceder com retidão, certamente viverá, oráculo do Senhor Javé. Porém, se esse homem gerou um homem violento e sanguinário que comete contra seu irmão uma dessas faltas, embora ele próprio não tenha cometido nenhuma, um filho que come nas montanhas e derruba a mulher do próximo, que oprime o infeliz e o indigente, que pratica rapina e não restitui penhor, que ergue os olhos para os ídolos e comete abominações, que faz empréstimos com usura e recebe juros, esse rapaz não poderá permanecer em vida. Após as abominações que houver cometido, ele deverá perecer e o seu sangue recairá sobre ele. Se, pelo contrário, o homem gerou um filho que, à vista de todas as faltas cometidas para seu pai, tenha cuidado de não imitá-lo, um filho que não come nas montanhas e não volve os olhos para os ídolos da casa de Israel, que não desonra a mulher do próximo, não oprime ninguém e não retém o penhor, não pratica rapinagem, dá pão ao faminto e cobre com vestimento que está nu, que se abstém de causar dano infeliz, que não empresta com usura nem recebe juros, nem observa os meus mandamentos, mas observa os meus mandamentos e procede de conformidade com as minhas leis, esse filho não perecerá pelas iniquidades de seu pai, mas certamente viverá. É seu pai que, pelas violências e rapinas que cometeu contra o próximo e pelo mal que fez no meio do seu povo, há de perecer por causa de suas faltas. Perguntais, por que não leva o filho à iniquidade do pai? É que o filho praticou a justiça e a equidade, e como observa e cumpre as minhas leis, também ele viverá. É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. É o justo que se imputará a sua justiça e ao mal a sua malícia. Se, no entanto, o mal renunciar a todos os seus erros para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá de certo e não há de perecer. Não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas, ele há de viver por causa da justiça que praticou. Terei o prazer com a morte do malvado, oráculo do Senhor Javé? Não desejo eu antes que ele mude do proceder e viva? E se um justo abandonar a sua justiça e praticar o mal, imitar todas as abominações cometidas pelo malvado, viverá ele? Não será tido em conta qualquer dos atos bons que houver praticado? É em razão da infidelidade da qual se tornou culpado dos pecados que tiver cometido que deverá morrer. Dizeis, não é justo o modo de proceder do Senhor. Escutai-me então, israelitas. O meu modo de proceder não é justo? Não será o vosso que é injusto? Quando o justo renunciar à sua justiça para cometer o mal e ele morrer, então é devido ao mal praticado que ele perece. Quando o malvado renuncia ao mal para praticar a justiça e a equidade, ele faz reviver a sua alma. Se ele se corrige e renuncia a todas as suas faltas, certamente viverá e não perecerá. E eis que a casa de Israel pretende que o modo de proceder do Senhor não seja justo? Não é acaso o vosso modo de proceder que é injusto? Assim, pois, casa de Israel, é segundo o vosso próprio proceder que julgarás cada um de vós, oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Reperi para longe de vós todas as vossas culpas, para criardes em vós um coração novo e um novo espírito. Por que haverias de morrer, israelitas? Não sinto prazer com a morte, de quem quer que seja, oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos e vivereis. Capítulo 19. Elegia sobre os reis de Judá. E tu, filho do homem, faze ouvir esse cântico fúnebre acerca dos príncipes de Israel. Quem era tua mãe? Uma leoa entre leões. Estendida entre os leõezinhos, ela criava os seus filhotes. Um dos filhotes cresceu até se tornar leão, aprendendo a separar a presa e devorar os homens. Então as nações se coligaram contra ele e foi preso em sua fossa. Com cadeias foi levada para a terra egípcia, e sua mãe viu que sua expectativa e sua esperança eram vãs. Ela tomou outro dos filhotes para dele fazer um leãozinho. Ele abriu caminho entre os leões, tornou-se um jovem leão, aprendeu a despedaçar a presa, a devorar os homens. Devastou seus palácios e desolou suas cidades. A terra e seus habitantes ficaram amedrontados com seus rugidos. Coligaram-se contra ele as nações vizinhas, lançaram sobre ele uma cilada, e em sua força ele foi preso. Foi exposto nas jaulas em cadeias, conduzido ao rei da Babilônia, prenderam-no como uma fortaleza, para que não se ouvisse mais a sua voz nas montanhas de Israel. Tua mãe se assemelhasse a uma vinha plantada à margem do torrente, carregada de frutos e de folhas, devido à abundância das águas.
Ela teve um ramo vigoroso que se tornou um cetro real. Sua estatura avultua-se em meio da espessa folhagem. Ela se distinguia por sua atitude e pelo número de seus ramos. Ela, porém, foi arrancada furiosamente e arremessada por terra. O vento do oeste desencadeou seus frutos que caíram. O vento do oeste dessecou seus frutos que caíram. Emurcheceu o seu vigoroso ramo, crestado pelo fogo. E agora está ela plantada no deserto, em terra seca e árida. O fogo lançado em um dos seus ramos devorou seu fruto. Nela não há mais ramo forte, nem cetro real. É um canto fúnebre que efetivamente surgiu de lamentação. E o último capítulo do dia de hoje, capítulo 20, infidelidade dos tempos de Israel, através dos tempos. No 7º ano, no 10º dia do 5º mês, vieram alguns anciões de Israel consultar o Senhor e se aceitaram diante de mim. A palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos: Filho do homem, dirige-te como se segue aos anciões de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé: Viestes para me consultar por minha vida, eu não me deixarei consultar por vós, oráculo do Senhor Javé. Julga-os, pois, filho do homem, fazei-os reconhecer as abominações de seus pais. Dizei-lhes: Eis o que diz o Senhor Javé no dia em que fizesse a escolha de Israel, em que levantei a mão para a raça de Jacó, em que me dei a conhecer a eles no Egito, em que ergui a mão para eles, dizendo: Sou eu que sou o Senhor, vosso Deus. Foi nesse dia que jurei tirá-los do Egito para conduzi-los à terra que eu escolhera para eles, terra que emana leite e mel, e joias de todos os países. Eu lhes disse então: que cada um lance para fora os ídolos abomináveis que atraem os vossos olhos, não mais vos mancheis com os ídolos do Egito. Eu é que sou o Senhor vosso Deus. Eles, porém, se rebelaram contra mim e se recusaram a escutar-me. Nenhum deles rejeitou os ídolos abomináveis que atraem os olhos, e nenhum abominou os ídolos do Egito. À vista disso, decidi desencadear sobre eles a minha cólera, e contra eles e contra o meu próprio Egito saciar o meu furor. Eu os tirei do Egito, foi somente em consideração ao meu nome, a fim de que não fosse odiado aos olhos das nações entre os quais viviam, e onde eu me tinha dado a conhecer a eles. Eu os fiz sair assim do Egito e os conduzi ao deserto. Eu lhes dei as minhas leis e lhes ensinei os meus preceitos, em virtude dos quais vive aqueles que observa. Instituí mesmo para eles meus sábados como sinal entre mim e eles, a fim de que reconhecesse que sou eu o Senhor que os santifica. No deserto, todavia, os israelitas se rebelaram contra mim, não praticaram as minhas leis e rejeitaram meus preceitos, em virtude dos quais o homem vive quando os cumpre. Profanaram gravemente os meus sábados. Por isso, tomei a resolução de desencadear sobre eles o meu furor no deserto para aniquilá-los, mas o fiz em consideração ao meu nome, a fim de que não ficasse ele desmoralizado aos olhos das nações, perante os quais eu os tinha feito sair do Egito. Todavia, no deserto, eu lhes fiz o juramento de não levá-los à terra que eu lhes tinha prometido, terra onde corria leite e mel, a mais bela de todas as terras, porque haviam rejeitado as minhas leis, abandonado os meus preceitos, profanando meus sábados, entregando-se intimamente a seus ídolos. Depois, eu me compadeci deles, renunciei à ideia de destruí-los e não exterminei completamente no deserto. Eu disse no deserto a seus filhos: não sigais os preceitos dos vossos pais, não imitei as suas práticas, contaminando-os com os ídolos. Sou eu, Senhor, que sou vosso Deus. Deveis guardar as minhas leis, observar e praticar as minhas ordens. Respeitai santiamente os meus sábados, a fim de que sejam um sinal entre mim e vós, e que saiba que eu, Senhor, é que sou o vosso Deus. Mas também os filhos se levaram contra mim, não cumpriram as minhas leis, não as observaram, pondo em prática os meus preceitos, em virtude dos quais o homem vive, desde que os cumpra, e eles profanaram os meus sábados. Por isso concebi o desígnio de desencadear contra eles a minha cólera, de fartar minha ira contra eles no deserto, de retirar a minha mão, foi a atenção a meu nome, a fim de não seja desrespeitado entre as nações perante as quais eu os tirei do Egito. Entretanto, fiz no deserto o juramento de dispersar entre as nações e de disseminar através dos países, porque não haviam observado os meus preceitos, tinham rejeitado as minhas leis, profanando os meus sábados e deixando seus olhos se apegar aos ídolos de seus pais. De minha parte, cheguei a dar-lhes estatutos que lhes foram funestos, ordem e virtudes das quais não podiam viver. Eu os tornei impuros por suas oferendas, quando faziam passar seus primogênitos pelo fogo, para puni-los e dar-lhes a conhecer que sou eu o Senhor. Por isso, filho do homem, dirige-te à casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé: ainda nisso que me ultrajaram os vossos pais e me foram infiéis, após haverem sido introduzidos por mim na terra que lhes havia jurado dar a vista de todas as suas colinas elevadas, de todas as árvores frondosas,
ofereceram seus sacrifícios e apresentaram as suas oblações que me irritavam. Depuseram um agradável odor de suas oferendas e derramaram as suas libações. Então eles disse: Que lugar alto é esse, aonde ides? E esse nome de lugar alto é o que até hoje tem subsistido. Por isso, dirige-te assim à casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé: Vós vos contaminais à maneira dos vossos pais, e vos prostituís com seus ídolos, apresentando as vossas oferendas, fazendo passar vossos filhos pelo fogo, vós ainda hoje vos manchais com todos os vossos ídolos. E eu, casa de Israel, eu me deixarei consultar por vós? Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não o farei. Nada sucederá daquilo que sonhais quando dizeis: Iremos fazer contra as nações como as raças da terra, rendendo culto à árvore e à pedra. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, é com mão forte, com braço estendido, no desencadeamento do meu furor, que eu reinarei sobre vós. Eu vos tirarei do meio das nações e vos reunirei fora dos países, onde vos achais dispersos, e com a mão poderosa, braço estendido no desencadear do meu furor, vos conduzirei ao deserto das nações, onde face a face entrarei em julgamento convosco. Como entrei em demanda com os vossos pais no deserto do Egito, assim entrarei em demanda convosco, oráculo do Senhor Javé. Eu vos farei passar sob o bastão e reentrar nos liames da aliança. Segregarei do vosso meio os rebeldes e aqueles que contra mim se revoltaram. Eu os tirarei da terra onde se estabeleceram, e eles não entrarão na terra de Israel. Assim sabereis que sou eu o Senhor. Quanto a vós, israelitas, eis o que diz o Senhor: Ide, servi cada um de vós aos vossos ídolos. Depois disso, juro que me escutareis e não profanareis o meu santo nome por vossas oferendas e vossos ídolos. É na minha montanha santa, na montanha de Israel, oráculo do Senhor, é lá que me prestará culto toda a casa de Israel, todos dessa nação. Lá vos farei uma acolhida favorável, lá receberei vossas oferendas e as primícias dos vossos dons, com tudo o que me apresentardes. Em vós eu me deliciarei com um perfume agradável, quando vos tiver arrancado do meio do povo e eu reunido fora dos países em que vos achavas dispersos. Aos olhos das nações manifestarei em vós a minha santidade, e saberei que sou eu o Senhor, quando vos tiver conduzido à terra de Israel, que jurei dar a vossos pais. Lá reconhecereis vossa má conduta, pela qual fostes impuros, e sentireis desgosto de vós mesmos pelo mal que cometestes. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu proceder convosco em atenção a meu nome, não em consideração aos vossos erros e vossos costumes corrompidos, ó casa de Israel, oráculo do Senhor Javé.